Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal MedContext Contabilidade Consultiva. Eu sou o João Monteiro, estou aqui para trazer informações para a tua tomada de decisão nesse momento de coronavírus. Ontem o governo federal publicou a MP 927 de 2020 que traz flexibilidades nas relações de trabalho. O primeiro ponto é o teletrabalho. Se a empresa decidir, ela pode diretamente transformar os postos de trabalho presencial para regime teletrabalho. Lembrando, tem que avisar o trabalhador com 48 horas de antecedência, de forma escrita ou eletrônica, e a empresa deve arcar com toda a estrutura para que o funcionário possa atendê-lo de forma em teletrabalho em home office, certo? Um detalhe importante é que já estava previsto desde 2017 com a reforma trabalhista que se o trabalhador ultrapassar a sua hora de trabalho normal dentro do teletrabalho, não é contado como hora extra, a não ser que esteja previsto em acordo ou convenção coletiva. Caso contrário, segue a regra do que estava na reforma trabalhista de 2017. E por último, estagiários e aprendizes também podem ser transferidos aí para o regime de teletrabalho. Muito bem. O próximo tópico é antecipação de férias individuais. Esse foi o ponto mais falado, inclusive antes de ser publicada essa medida. Muitos clientes aqui da MedContext, colegas da área, também perguntaram se isso seria tocado esse assunto. Com certeza seria tocado e foi realmente publicado aqui na MP. Vamos lá entender como eu devo proceder. Então, a empresa que decide antecipar férias, ela tem que entender alguns pontos. Primeiramente, comunicar com até 48 horas de forma escrita e presencial. Vocês podem perceber que eu estou repetindo bastante essa questão da informação, né, da antecipação de 48 horas e forma escrita e presencial, porque ela está bem presente aqui na MP. Então, as férias, elas não podem ser menor do que 5 dias, certo? Outra coisa, se tem um funcionário novo, ele tem 1 ou 2 meses, você quer conceder 20, 25, 27, 30 dias para ele de férias, então você poderá fazer isso? Você pode sim conceder essas férias, antecipar essas férias desse funcionário que está há pouco tempo na tua empresa. Funcionários que estão há muito tempo na empresa, você pode negociar períodos de férias futuro? Também pode. A MP prevê isso. Um detalhe muito importante, existem aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco. Então, se na tua empresa tem pessoas dentro desse grupo de risco, elas estão na fila de prioridades, elas são as primeiras a receber a concessão de férias, se você for dar de forma individual. E tem 3 pontos muito importantes aqui que você deve atentar. Então, assim, o empregador ele pode suspender as férias e licença não remunerada de profissionais da área da saúde que estejam enquadradas nas atividades essenciais. Então, deve ser informado com até 48 horas, de forma escrita ou eletrônica, que serão interrompidos esses benefícios para que eles possam voltar às suas atividades. E 2 últimas dicas interessantes, dessas 3, essas 2 últimas elas fazem parte de uma forma assim, diretamente na questão financeira. A primeira é que você pode optar da seguinte forma: quando você paga as férias ao trabalhador, você paga as férias principais mais um terço constitucional. Então, nesse caso, você pode optar de pagar somente as férias e esse um terço constitucional pagar até o prazo do 13º, no final do ano. Você pode fazer isso. Caso contrário, se optar por pagar normal, não tem problema nenhum. E a terceira dica é o seguinte: se você for conceder férias de acordo com a SMP, antecipação, você pode dar as férias, por exemplo, dia 27 desse mês, e você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Por exemplo, o trabalhador vai entrar de férias dia 25. Então, ele entra de férias dia 25 e a empresa tem um prazo para pagar até o 5º dia do mês subsequente. Muito bem, finalizamos aqui a questão de férias individuais e partimos para as férias coletivas. As férias coletivas, ela bem sucinta, é apenas o seguinte: você
poderá também conceder as férias coletivas, desde que informe com 48 horas, de forma escrita ou eletrônica, ao grupo de trabalhadores da tua empresa. E não precisa comunicar a nenhuma entidade. Essa é a flexibilização que você pode trazer. Certo? Partindo para o próximo, nós temos aqui aproveitamento e antecipação de feriados. Como assim, Joel? Então, você vai verificar no calendário tudo que é feriado não religioso, federal, estadual, distrital, municipal, e você poderá antecipar esses feriados, aproveitamento desses feriados pelos seus funcionários. E aí contabilizar no banco de horas para depois você fazer a compensação. O que é interessante é que, nesse ponto, o único feriado que você não pode contabilizar diretamente, sem o consentimento do empregador, do empregado, quer dizer, é se for religioso. Então, feriado religioso para contabilizar só se o funcionário estiver de acordo. Caso contrário, vai seguir, quando chegar no dia desse feriado, ele vai fazer o aproveitamento dele normal. Certo? Banco de horas. Muito importante isso, quem tem empresa que vai continuar ativa. Então, a adoção será permitida em acordo com o funcionário e tem um aspecto diferenciado nesse sentido. Então, tudo que for contabilizado durante esse período da MP, a empresa vai contabilizar e terá um prazo muito maior para compensar, ou seja, finalizou o prazo, finalizou o estado de calamidade pública, que vai ser o mais rápido possível, em nome de Jesus, e a empresa terá até 18 meses para compensar, um prazo de 18 meses para compensar, certo? O próximo tópico fala sobre a suspensão de exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho, que basicamente é a questão dos atestados, o ASO. Então, o ASO admissional periódico estão suspensos. Então, só se tiver uma determinação à hora de demissão, aí sim a empresa deve fazer o cumprimento da lei, que esse funcionário faça o ASO demissional. Agora, se ele tiver tido um ASO, por exemplo, periódico, que tenha sido feito menos de 180 dias, isso será considerado, terá validade como ASO demissional, não precisará fazer um outro procedimento, certo? Os treinamentos que são previstos nos programas técnicos da área de saúde e segurança do trabalho também estão suspensos presencialmente, a não ser que sejam feitos no modelo EAD. Agora, existem alguns treinamentos que são feitos com equipamentos e devem ser acompanhados de um profissional qualificado. Então, basicamente, esses treinamentos serão feitos conteúdo mais teórico e os práticos só após o período de calamidade. As empresas que possuem CIPA continuarão com as suas equipes formadas, processos eleitorais foram suspensos, ou seja, somente vão retornar após esse encerramento de estado de calamidade. E aqui são os dois pontos mais polêmicos, vejam bem. Esse tópico não fala sobre suspensão. O nome do tópico é direcionamento do trabalhador para a qualificação. É aqui que nós vamos ver sobre a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, as empresas poderão suspender até 4 meses o contrato de trabalho do seu funcionário, desde que sejam direcionados para programa de qualificação. Então, a empresa, para suspender o contrato, ela deve direcionar, fazer com que o trabalhador assista, faça esse programa de qualificação em casa, no formato EAD, pelo período de 4 meses. Qual é o cuidado que a empresa deve ter nesse momento? Primeiro, esse programa ele deve sim acontecer, não é somente uma estratégia para que a empresa tenha menos despesas, porque isso vai ser fiscalizado futuramente, tenho certeza disso. Então, a empresa pode direcionar os funcionários para esse treinamento e deve comprovar que o funcionário durante esse período fez esse treinamento. Então, assim, a empresa que vocês forem contratar virtualmente para fazer isso, ela deve, nos seus certificados, até mesmo lá no seu login, poder fornecer essa informação para a empresa, tá? Então, muito cuidado ao contratar também esses treinamentos. O segundo é,
que ao fazer essa negociação, a empresa deve acordar também com o funcionário uma ajuda compensatória. Pelo seguinte fato, o funcionário vai para casa e não vai receber salário, a suspensão não conta como tempo de trabalho, então isso não vai contabilizar para 13º, férias, o aviso prévio, então não vai ter recolhimento de FGTS, INSS, então, por fim, deve acordar uma ajuda compensatória para que esse valor consiga suprir as suas necessidades básicas durante esse período que ele ficará afastado. E, por último, ter esse cuidado. Se você não tiver esse respaldo documental que ele fez esse treinamento, o que vai acontecer é que a empresa será penalizada a pagar retroativamente todos os salários e os reflexos de encargos trabalhistas e previdenciários desse período. Então, é uma ação simples, porém você tem que ter todo o respaldo documental para que você não sofra nenhuma penalidade. Então, pode fazer? Pode. Não vai penalizar, como estão falando aí, o trabalhador. Isso será acordado da melhor maneira possível e a empresa vai ter aí um fôlego financeiro, uma flexibilidade para manter seus postos de trabalho durante esse período de quarentena. Muito bem. E por último, nós temos aqui a questão do pagamento do FGTS. O FGTS nos meses 3, 4 e 5 serão postergados seus pagamentos pelo período aí que você começará a pagar somente a partir de julho de 2020, de forma única ou parcelada até 6 vezes, sem multas e juros. Isso é uma excelente notícia para as empresas, porque a empresa que vai continuar suas atividades, não tem jeito. Então, o governo pensou nessas empresas também. Pontos importantes. Não é somente a questão do vencimento. Só vai enquadrar nessa situação as informações que forem declaradas até o dia 20/6 de 2020. Portanto, se você tem funcionário aí que você esqueceu de mandar para a contabilidade, mande o mais rápido possível, porque se passar desse período, vou te dar um exemplo aqui. A empresa apurou nesses 3 meses aí R$20 mil de FGTS, que foi declarado até 20/6 de 2020. Só que ela esqueceu de mandar informação, mandou informação que vai gerar aí mais 5 mil de FGTS. Ou seja, esses 20 mil eles serão pagos dentro desse benefício, até 6 vezes, sem multas e juros. Já esses 5 mil que foram gerados depois serão pagos com multas e juros previstos em lei. Então, muito cuidado com essa informação, não deixe nenhuma informação sem enviar para a contabilidade, certo? Para quem emitiu certidão negativa durante esse período, terá um prazo de mais 90 dias do seu vencimento. Então, será estendido por mais 90 dias o vencimento dessas certidões. E para quem tem parcelamento em andamento, parcelamento de FGTS, as parcelas dos meses 3, 4 e 5 também não vão impedir a emissão das certidões negativas. Tá, pessoal? E por último, eu falei que era o último esse tópico da FGTS, mas na verdade o último é esse, que traz uma situação que ninguém está falando nos sites até então, mas que tem extrema importância para a tua gestão. Então vamos lá. Não é somente prestar atenção nos 8 tópicos que eu falei agora, prestar muita atenção nesse também. Estabelecimentos da área da saúde, mediante acordo com o trabalhador, poderão autorizar aí horas suplementares em áreas insalubres e até mesmo para quem faz jornada 12/36. Lógico, vão receber normalmente essas horas suplementares sem penalidade da lei, né? A empresa não vai sofrer nenhuma penalidade e também o funcionário terá o direito do DSE, certo? O FGTS, isso aqui é bem específico. Para as empresas que têm um processo de FGTS, fica suspensa a apresentação de defesas administrativas durante o período de 180 dias. Da mesma forma, a Caixa ela não vai notificar nenhuma empresa que esteja em débito com a FGTS durante esses 180 dias. A fiscalização do Ministério do Trabalho ela vai continuar, porém de uma forma orientativa. As únicas modalidades que serão punidas, caso sejam pegos durante esse período, é a questão da falta de registro, trabalho escravo, trabalho infantil, exposição a risco. Então, são situações que não podem ser negociadas. E a MP realmente bateu muito em cima disso.